Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. Estamos trabalhando a Química Ambiental e a temática central agora vai ser a hidrosfera. Química da hidrosfera. Este estudo tratará do componente central da hidrosfera, a água, o seu ciclo, as principais variáveis e fontes de poluição deste sistema, e também os principais parâmetros físico-químicos e biológicos demandados à análise da água. Portanto, começaremos esse importante estudo envolvendo a química da hidrosfera. Quero lembrar também que apresento uma grande quantidade de vídeos produzidos por mim e que eu lanço nessas videoaulas. A água. A água é responsável por transportar nutrientes do solo para plantas, para rios e outros. A água se encontra nos mares, água salgada, na superfície da terra, em rios, lagos, etc., nos aquíferos e lençóis freáticos no subterrâneo, na forma de vapor na atmosfera, no estado sólido em icebergs, geleiras, etc. Eu preparei aqui um mapa conceitual sobre a questão da distribuição mais provável da água no planeta Terra. Se dá com aproximadamente 71% da superfície da Terra é água. Antes de continuar essa explicação, você observa que entre cada figura aqui há uma setinha, e entre essa setinha há um conectivo ou uma frase pequena de ligação. Vamos continuar. E 97% desses 71% que é ocupado por água corresponde aos oceanos, ou seja, sobra 3%. E 2,5% é água doce. E, sendo que dos 2,5%, 1,9%, 76% da água doce, que é desse 1,9%, estão nas geleiras e calotas polares. Olha só. Então vamos ver aqui o que é que sobra. Com 0,6%, 24% da água doce, que é a alíquota desse 2,5% estão em aquíferos, lagos, rios e vapor d'água. Então, o que nós temos tecnicamente disponível é 0,6%. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Coloquei aqui uma figura, tem os créditos da figura, essa figura não foi feita por mim. Aqui nós temos a água nos oceanos, armazenamento da água nos oceanos, a maior fonte de água do planeta. Vamos seguindo a seta. Ocorre a evaporação da água, depois a condensação, que é a transformação dessa água no estado gasoso, vapor, para gotículas de água, são essas nuvens. Armazenamento de água na atmosfera, vai começar a se acumular, depois ela vai precipitar, vai cair. Armazenamento de água no gelo, aqui nas montanhas, nas cordilheiras, e essa água vai precipitar, vai cair, vai ter o escoamento superficial proveniente do degelo, claro, vindo dessas montanhas, dessas cordilheiras, vai derreter uma parte, inclusive o rio Amazonas é formado na sua maior essência por conta disto, degelo da cordilheira dos Andes, e aqui uma parte vai se infiltrando aqui pelo solo, vai formar nascentes de rios, né? Aqui nós temos também essas mesmas nascentes aqui vão formar caudais de rios, que no caso é um rio com maior quantidade de água. Se você observar, esse mesmo rio vai escoar de novo no oceano. Aqui vai ter também descarga
dessa água que foi infiltrada e que foi para aquífero também, de certa forma, vai sair e vai voltar para o oceano. Alguma parte vai ficar retida e o ciclo começa de novo. Ou seja, a água, estado gasoso, precipita, líquido, sólido, depois aquece, evapora, precipita de novo, passa para o estado líquido e assim sucessivamente. Por isso que o nome é ciclo da água. Os cientistas têm observado uma grande queda na qualidade das águas, o que caracteriza um grande problema ambiental, claro, provocado pela poluição. Parâmetros físico-químicos da água. Olha só. Os parâmetros físicos, aliás, só uma correção, parâmetros físicos da água. Ainda estou com muita vontade de já explicar os físico-químicos, que vou abordar mais adiante. Os parâmetros físicos fornecem indicações preliminares das águas e definem as suas características relacionadas, à visão. Quem nunca viu uma água turva ou uma água bastante límpida, clara? O tato, o contato, o gosto e o cheiro. Dentre eles destacam-se. São muito importantes esses parâmetros físicos da água para caracterização e controle da qualidade das águas, principalmente para o abastecimento. E num país como o nosso, que tem muita água, mas também muita água contaminada e perca também dessa água. Os parâmetros físicos da água, vamos ver. SIDACOM. A transparência da água é um parâmetro físico. A turbidez da água, né? Quem nunca viu a nossa água aqui do rio Tocantins e, portanto, do rio Amazonas? É uma água muito escura, muito turva. E a cor aparente. Nós vamos explicar todos esses itens. Também a temperatura da água. E uma medida da extinção, o que é isso? A transparência da água é uma medida da extinção da luz que indica a distância que o raio de luz consegue penetrar na coluna d'água. Se nós pudéssemos mergulhar num determinado rio, claro que com todos os aparatos, nós poderíamos ver rio ou mar, nós poderíamos ver até onde a luz, ela iria alcançar. Você observa que tem rios, principalmente aqui na Amazônia, que são extremamente escuros. A gente mergulha e não consegue mais enxergar nada. Então a transparência da água é uma medida da extinção da luz que indica a distância que o raio de luz consegue penetrar na coluna d'água. Pode ser determinada através do disco de Secchi. E nós vamos mostrar isso aqui. A turbidez da água aqui representa o grau de interferência da passagem da luz por meio dela. Aqui já é uma medida da extinção do raio de luz. Na verdade, a transparência da água está relacionada à distância que esse raio de luz consegue penetrar na água. E a turbidez representa o grau de interferência, que geralmente é provocado por substâncias dissolvidas na água, principalmente terra. Representa o grau de interferência da passagem da luz por meio dela. Uma coisa é diferente da outra. Transparência, ela está relacionada à distância que o raio de luz penetra na água. E a turbidez é a dificuldade em esse raio de luz penetrar na água por conta de substâncias dissolvidas. A cor aparente, que mede o grau de redução da intensidade da luz ao tentar atravessá-la. É provocada por sólidos orgânicos e inorgânicos. E a temperatura pode ser determinada pela quantidade de calor trocada por um copo de água. E é verdade. E basta ter um termômetro. Então vamos lá. Observe as figuras abaixo esclarecedoras de alguns métodos e unidades. Aqui eu estava falando sobre a questão do disco de Secchi. Então o disco de Secchi eu vou mostrar mais adiante. E aqui nesse processo de gravação de aulas em período de pandemia, e que vai servir também para toda uma vida, às vezes nós temos algumas interferências.
Então peço perdão por isso, se ocorrer. Aqui o disco de SEC, medição da transparência da água com disco de SEC. Olha. Aqui luz. E aqui o disco de SEC. Claro, uma água clara, dá para ser observada aqui da margem, da flora da água, né? Aqui dá para se observar o disco de SEC numa profundidade maior. E aqui uma água mais escura vai ter que ter uma profundidade bem menor para se observar. Isso é uma medida também do grau de transparência da água. E aqui na gravura nós temos aqui os pescadores ou analisadores da água. Olha só, com o disco de SEC. Essa figura aqui foi tirada aqui da universidade, acho que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Dando os créditos, tá aqui o endereço. Bom, observe as figuras abaixo, esclarecedoras de alguns métodos e unidades. As principais tarefas para a leitura são as seguintes, caso relacionado à transparência. Faça as leituras entre as 10 e 16 horas, que é um período que tem grande iluminação, sempre no mesmo ponto do lago ou rio ou reservatório. Ancore o barco, incline-se no lado da sombra e desça lentamente o disco na água, o disco de SEC, até o ponto em que ele some do seu campo de visão. Eles vão ter uma ideia até onde mais ou menos esse raio de luz pode chegar. Anote a profundidade em que ele desapareceu, fazendo a leitura no cabo graduado que o sustenta. Desça o disco mais alguns centímetros na água. Suba em seguida o disco lentamente até que reapareça. Faça a leitura desta nova profundidade. A verdadeira será a média das duas. Para determinar a cor da água, desça novamente o disco desde a superfície até cerca de 30 cm de profundidade. Observe e anote a cor da água, observando nos quadrantes em branco. Anote o potencial de uso do